Antes vamos chamar Gustavo Uribe, que também está acompanhando tudo de perto, direto de Brasília, ali com um sorrisinho no rosto, não é isso, Uribe? É que eu lembrei, Marcela, porque minha família mora lá perto e tem o mausoléu do Dom Pedro I. E meu pai me levava lá e eu tinha um medo de descer naquele mausoléu do Dom Pedro levantar enquanto eu estivesse lá. Então minha memória do 7 de setembro nunca é boa, é traumática. O coração dele, então, tá te assustando, né? A minha é boa, é dos shows que acontecem depois, viu? Inclusive, tem até o final de semana, vai ter almoçada na sexta-feira, tudo gratuito, viu, gente? Tô brincando aqui pra falar, bom, vamos seguir falando desse assunto, que é um assunto de comemoração, né, Uribe? 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. A gente viu ali o presidente Bolsonaro, então, primeiro ele tomou café da manhã com os ministros, depois chegou um pouquinho mais cedo ali no desfile de 7 de setembro aí em Brasília. Ele chegou ali acompanhado da primeira-dama, chamou também bastante atenção que ele estava com o Luciano Hang bem perto dele o tempo todo. E a gente viu também algumas modificações durante esse desfile, né? Conta mais pra gente, o que você observou? Bom dia a todos, bom dia Marcela, bom dia Daniel. Realmente a política é feita de gestos, então a partir do momento que você teve Luciano Hang, que foi alvo daquela operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, é um aceno do presidente Jair Bolsonaro a esses empresários que foram alvo daquela operação de busca e apreensão solicitada pela Polícia Federal. É interessante, o Daniel pontuou bem, que todos os anos, a gente que já cobre há anos a presidência da República, acompanha a imagem do camarote presidencial. Ela diz muito quem é, naquele momento, hoje, por exemplo, quem está mais próximo e mais distante do presidente da República. Em 2019, no primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro, por exemplo, Joyce Hasselmann, que era uma aliada de primeira hora, estava vestida de verde e amarelo ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, mas depois houve desentendimentos, ela mudou de partido e a gente agora não a vê no palanque. É interessante perceber também que antes de subir ao camarote presidencial, houve uma cerimônia de cumprimentos, que é tradicional. E o presidente Jair Bolsonaro colocou Walter Braga Neto ao lado de Hamilton Mourão e na frente do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Walter Braga Neto não tem cargo no governo, então mostra uma deferência maior àquele que é candidato a vice-presidente do que ao próprio ministro da Defesa. A expectativa agora é de que o presidente Jair Bolsonaro saia do desfile e há um carro de som que está estacionado na frente do Congresso Nacional, ao lado do Palácio do Itamaraty, do movimento Direita. A expectativa é de que ele vá ao palanque, aquele palanque, e fale com aqueles militantes e eleitores que estão participando do 7 de setembro. E aí há uma certa preocupação de alguns auxiliares presidenciais de que se misture um pouco o evento, que é um evento governamental, é um evento de chefe de Estado, que acontece todos os anos, de um evento político, que poderia configurar abuso de poder econômico e político. Então ainda há alguns assessores presidenciais que acham que o presidente Jair Bolsonaro não deve subir no carro de som. Mas hoje, nesse café da manhã do Palácio da Alvorada, ele indicou que vai sim. Deve ter a presença, por exemplo, de Bia Kicis, deputada federal e candidata à reeleição como deputada federal aqui no Distrito Federal. Depois o presidente Jair Bolsonaro vai para o Rio de Janeiro. Aí sim, no Rio de Janeiro há uma divisão clara entre o ato político e a cerimônia que foi marcada, cívico-militar, no Forte de Copacabana. A expectativa é de que o presidente faça um discurso mais duro. No café da manhã, conversei com alguns ministros, eu e a Basília Rodrigues, que estavam lá no Palácio da Alvorada, disseram que o presidente estava bem-humorado, fez uma reza, uma oração, se reuniu com alguns pastores e também padres, e aí no ato ele defendeu algumas medidas do governo, Auxílio Brasil, transposição do Rio São Francisco. Lembrou que houve momentos conturbados no país, chegou a citar 64, disse que o bem sempre venceu o mal, naquele discurso messiânico. E a história pode se repetir, né? Que a história pode se repetir, fazendo uma referência ao golpe militar de 64. Então a gente tem aí uma expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro faça um discurso inflamado, com muitas críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e referências ao Supremo Tribunal Federal. Há alguns assessores que não querem que ele suba no carro de som justamente para que o Ministério Público Eleitoral acabe não entrando com uma ação contra o presidente da República por propaganda indevida ou abuso de poder econômico. Mas o presidente, pelo menos no Palácio da Alvorada, disse que pretende discursar.
E Uribe, a gente abriu o Live CNN destacando as ausências e as presenças, que também falam muito desse 7 de setembro. Nesse palanque, inclusive, quando tem-se Luciano Hang ao lado do presidente da República, num desfile cívico de 7 de setembro, e não se tem o presidente do Judiciário, o ministro Luiz Fux, presidente do STF, ou os presidentes do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, tá nesse palanque aí, que essa imagem que você acompanha agora, e tem o presidente de Portugal, isso também é muito significativo do momento que o país vive. É muito significativo, é uma preocupação também dos chefes dos outros poderes de não sinalizarem apoio a um ou outro candidato. Luiz Fux, como presidente do Supremo Tribunal Federal, já tinha dado indicações de que não participaria. Agora, a dúvida era Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Havia ainda uma expectativa no Palácio Planalto que ele comparecesse, acabou não comparecendo. Então dá uma sinalização de que tanto Rodrigo Pacheco e Arthur Lira foram bastante sensíveis neste momento para que não acabe um ato, é um evento de governo, mas a gente já viu, por exemplo, o desfile de tratores que a Basília Rodrigues trouxe em primeira mão, houve também movimentos cristãos lá desfilando, houve uma certa conotação política, infelizmente, porque o desfile de 7 de setembro é um desfile que acontece todos os anos, é um desfile do país, não de um presidente de ocasião. Mas houve uma preocupação dos chefes do Congresso Nacional de não sinalizarem que estão apoiando uma candidatura e não outra. Boa, Uribe, obrigada. Eu tenho que te liberar para você fazer CNN e rádio daqui a pouquinho e você volta. A Herédia vai puxar minha orelha. Pois é, e eu não quero briga com ela porque, enfim, respeito muito ela e ela é brava, viu? Até já.